bate-papo. Bem-vinda! Obrigada, muito Nós vamos, obrigada. joia. Vamos começar apresentando você. Fala um pouquinho da sua história, seu tempo de Uhum, conversão, qual foi a idade que você se converteu, sua uhum, formação, casamento, um uhum, pouquinho da sua família, de uma maneira resumida, mas fala um pouquinho pra gente. uhum. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? E espero tá fazendo bonito em nome da equipe que dirige o Ministério de Mulheres esse ano. Eu tive o privilégio, Sandro, de crescer num lar cristão, né? Meus pais, desde que nós éramos muito pequenos, eu e o meu irmão, somos só em dois, tem um irmão mais velho, nós fomos educados na igreja, crescemos e sempre muito envolvidos, né, em todas as atividades que a igreja nos proporcionava. Crescemos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Mas eu tive assim um encontro pessoal com Jesus por volta dos meus 14 anos. Foi quando eu entendi realmente quem era Jesus e quis ter e abrir meu coração para ele, né? No sentido de ter um encontro pessoal com ele. E a partir disso houve um despertamento no meu coração muito grande de conhecer mais, e eu comecei a ler muito a Bíblia e a estudar vários livros, participava de muitas conferências, de muitos acampamentos, sempre fui muito envolvida na área de missões, com todos os projetos que tinham lá em São Paulo, eu sempre queria estar conhecendo mais. E quando eu estava com os meus 17 anos, eu fui participar de um congresso missionário chamado Comiban, 1987. E lá eu Brasília, tive. Não, esse em 87 foi em São Paulo, no São Anhembi. Paulo, Anhembi. Tá. É, foi um congresso de missões. Também que estava sendo gerenciado pela MPC também. E lá eu tive assim o desejo de trabalhar para Deus. Eu não sabia muito de que forma isso ia acontecer. Eu até senti assim o desejo de ir para missões, né? Mas, enfim, no ano seguinte, então, eu fui estudar na Faculdade Teológica Batista de São Uhum. Paulo. Fui fazer o curso de música sacra, que já tinha a ver com o que eu trabalhava na igreja, na área de louvor. E então me formei em música sacra, é um curso assim voltado para as atividades, para tudo que se relaciona de música na vida da igreja, né? E lá eu tive a oportunidade também de ter as disciplinas da área teológica, né, da educação cristã, o núcleo básico, tive aulas com Bárbara Burns, com Ed René, ah, muita gente boa, né? Deus me deu esse privilégio. E nesse meio tempo, na faculdade, eu fui convidada para viajar com Vencedores por Cristo, que na época era bem assim, voltado para missões também. Então, viajei com Vencedores por 2 anos. E em 90, num congresso da MPC, o Geração 90 em Brasília, eu conheci o Ricardo, né, que estava Uhum. terminando o seminário. Nós começamos a namorar e nos casamos em 93. Legal. E aí eu segui junto com ele, né, nessa jornada ministerial. Seguiu a missão desde 93, É, se juntaram na missão. Joia. uhum, Duas filhas, Carol e sim, duas, Mariana. isso mesmo. Legal. E joia. A 93 a 2020, 27 anos no Ministério de Tempo Sim, Integral. Que legal. eu parcial, né? Sim. Durante esse tempo eu trabalhei com educação musical,
né, em escolas, sempre trabalhando, dando aula, né? E junto com o Ricardo, né? Então, mais recentemente agora que eu estou realmente praticamente tempo integral com ele. Que legal, bom demais. 2019 chegaram em Goiânia, cidade boa demais, né? Sim. Já se adaptaram. Então, graças a Deus. Foi fácil se adaptar. Agora, o povo goiano é gente boa demais, daí é fácil se adaptar aqui. Comida Foi boa, mesmo. clima bom, então fica fácil, assim. Que joia! Já se envolveu desde sempre, desde quando chegou, né? Foi chegando no ministério com as mulheres. E esse ano teve o desafio de estar liderando. Conta um pouquinho para nós, então, sobre o Ministério de Mulheres. Vamos fazer em duas partes. Uma antes da pandemia, que era para ser tudo normal, e depois a gente fala um pouco como está sendo na pandemia. Fala a estrutura, tem uma diretoria, as programações. No ano passado, assim que nós iniciamos aqui em Goiânia, eu convidei algumas mulheres para estar estudando a Bíblia junto comigo, numa tarde, né, da semana. Eu gosto muito de estudar a Bíblia com mulheres. Isso é realmente assim algo que move meu coração. E no decorrer do ano a gente foi amadurecendo juntas, crescendo. E então, no final do ano, algumas delas já estavam envolvidas na liderança do Ministério de Mulheres e me desafiaram a estar assumindo, né, a liderança para o ano de 2020. E eu falei para elas, olha, eu não me sinto muito assim capacitada a estar na frente, né, do trabalho, mas se vocês forem comigo, a gente vai, né? Se for para ir junto, caminhar juntas, nós vamos. E elas aceitaram também, né, a resposta ao desafio que elas me fizeram. Então, a gente iniciou esse ano e com uma proposta diferente. Primeiro, essa coisa de trabalhar em equipe, né? Não ser mais, assim, uma única líder e as outras pessoas só acompanhando, mas realmente, assim, caminhar juntas, decidindo junto e trabalhando junto. E também mudar um pouco a estrutura, não ser mais naquele formato de SAF, né, que a Igreja Presbiteriana tem, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, eu disse a elas, olha, eu acho que a gente vive num novo momento e a gente precisa ter um Ministério de Mulheres que seja mais abrangente, porque a SAF, ela fica muito... Eu creio que não era esse o objetivo lá atrás, quando foi criado, mas ficou muito assim, reduzido a mulheres já casadas, né, com mais idade, então gerou assim um certo preconceito das mais jovens, né? Ah, eu não vou para SAF porque SAF é coisa de velha. E não é. Mas a gente pensou de estar propondo um novo formato, para que a gente pudesse atender tanto as mais experientes como as mais novas também. Então, assim, não tem uma diretoria, né? Nós elencamos dentro da nossa equipe algumas funções e decidimos caminhar junto esse ano, experimentando como se esse formato daria certo. E sempre com essa preocupação de atender mulheres, né? Desde as mais jovens, né? De seus 15, 16 anos, até as mais experientes, né? Para que todas fossem alcançadas por esse cuidado, né? E também, assim, mudamos um pouco a visão, não só o social, sabe? Ter um grupo de mulheres para fazer ação social, não. Ter um grupo de mulheres que cuida de mulheres, né? O desejo do nosso coração foi esse, no início desse ano. Mulheres cuidando de mulheres. Exatamente, Legal, muito legal. E a gente até colocou como tema, né, aquele texto em Tito, quando Paulo diz que as mais
idosas devem cuidar das mais jovens, ensinando as mais jovens a como agirem em seus lares, a como cuidarem da sua família. E foi esse o desejo do nosso coração no início de 2020. O grupo continua, você ainda continua estudando a Bíblia, dando um grupo de discipulado com as mulheres? Sim, sim. Eu tenho esse mesmo grupo, né, que começou o ano passado. Nós estudamos uma trilogia de uma série de livros e já terminamos, vamos começar um próximo agora. A gente sempre tem um livro base, a gente continuou com encontros virtuais e já tem um segundo grupo também, que se reúne às quintas-feiras à tarde, né? E o meu desejo é que esses dois grupos se multipliquem, né? Legal. E cada um desses grupos consiga gerar pelo menos mais um outro grupo, porque aí a gente vai alcançando mais mulheres, né? Através dessa coisa de estudar junto, de compartilhar a vida, de orar umas pelas outras, né? E realmente assim ter esse espaço de ser abençoada e abençoar também, porque o pequeno grupo ele tem essa função, né? De ser um espaço ali onde as pessoas se abençoam mutuamente. O bom do pequeno grupo é que você, além de estar aprendendo, sendo edificado, né, através de um material, você vai desenvolvendo relacionamentos, pegando intimidades, um ajudando o outro. Então, cresce todo mundo, né, na fé, na maturidade cristã. Tem um momento de confissão, um momento de oração, um momento de celebração. Vamos se tornando amigas. A gente fala amizade da fé, né? Amizades espirituais que a gente sempre precisa. Isso é muito importante entre nós. Além do pequeno grupo, Sandro, ser um espaço onde as pessoas podem tirar suas dúvidas, né? Sim, podem entender melhor, porque nos cultos, no domingo, você ouve, você é edificado, mas você não pode ir lá no meio da reunião levantar a mão e dizer, não entendi, né? Agora, no pequeno grupo dá para fazer isso. Eu não entendi direito como que funciona, o que a Bíblia está querendo dizer, né, com isso. Então, é um espaço onde a gente tem também essa flexibilidade, né, de estar aprendendo, desenvolvendo e crescendo junto, né? Joia. Samira tá falando, eu faço parte do segundo grupo, é uma bênção na minha vida. Ai, que bênção, que joia. Isso mesmo. Deixa eu ver assim mais alguns recados. Eu vou falando quem chegou aqui, nós vamos batendo papo, tá, ô Luciano? Joia. A Carol chegou. Você conhece alguma Carol Agreste aí? Chegou aí. Pois pedaço. M. Maynard, não sei se é isso, sobrenome. É uma amiga querida lá de Campinas. Aí, ó, bem-vinda então. Que joia. Tá na área, a Marina tá na área. A Frank Rodrigues está na área, a Flávia está na área, as outras eu já tinha falado aqui. Sejam bem-vindas, bem-vindos, muito bom. Que legal. Cláudia está aí na área, joia. E as programações, quando não tinha, fora do tempo da pandemia, como estavam sendo as programações de agregar todas as mulheres? Como que vocês estavam fazendo? Nós tínhamos planejado para esse ano continuar com o Café com Deus, que é uma atividade muito forte entre as mulheres, uma vez por mês ao sábado pela manhã, né? É uma reunião onde há sempre uma palavra e depois um tempo de oração, né? Além, é claro, do café, né? Que faz parte, que é muito gostoso, aquele tempo ali de ajuntamento ao redor da mesa. Café é um detalhe, então, né, Luciana? O café é um detalhe, né? É muita comida. Pois verdade, verdade. E aí a gente pensou que precisava ter uma segunda atividade desse tipo para as mulheres que não conseguiam ir aos sábados pela manhã. Seja por motivo de trabalho, por motivo de filhos.
Então, nós começamos com a Quarta das Mulheres, a Quarta-feira das Mulheres. Então, a gente tinha no primeiro sábado do mês o Café com Deus, e na penúltima quarta-feira do mês, esse encontro chamado Quarta das Mulheres. Legal. Esse Quarta das Mulheres, a proposta era que era para ser um tempo assim mais evangelístico. Então, nós não íamos fazer na igreja, nós íamos rodar nos salões dos prédios onde as mulheres moram, né? Então, cada mês ia ser na casa de uma, né? No salão de festas ou no salão do condomínio, e teríamos uma preletora, né? E sempre falando de temas relacionados à vida da mulher, né? Como ansiedade, depressão. Nós tínhamos agendado para março uma palestra com a Maris falando sobre a questão da violência doméstica, né? Então, a gente já estava assim com, até julho, todas as preletoras convidadas, os salões ajeitados já para a gente ter essa reunião, né? E seriam, então, esses 2 momentos onde a gente juntaríamos as mulheres para participar. E com o desafio dessa coisa de tentar aumentar o número de pequenos grupos, né, entre as mulheres, grupos de estudo bíblico, e fazendo essa movimentação de estar tentando ver se a gente conseguia promover uma comunhão maior e um cuidado entre as mulheres. Então, a gente estava assim, pensando nessas esses dois pilares, né? O Café com Deus e a Quarta das Mulheres, e estávamos trabalhando para ter uma primeira conferência de mulheres na Maranata, agora em agosto. Né? Já tínhamos também a preletora convidada, era para estar acontecendo no próximo final de semana, né? E então a gente estava assim bem empolgada com isso. Isso foi antes da pandemia. Na pandemia, vocês tiveram que mudar tudo também para o mundo online, né? Então, tiveram que fazer essa mudança. Teve dificuldade, vocês se adaptaram, os grupos estão conseguindo se reunir. É meio... não está 100%, né? Ainda tem algumas mulheres que têm, eu não diria dificuldade. No começo era dificuldade, mas depois todo mundo aprendeu, até as mais idosas, eu acho uma gracinha, aprenderam a colocar o Zoom no celular, enfim. Mas eu sinto resistência, né? Ainda tem pessoas que são resistentes. Eu não gosto de participar de pequeno grupo pelo Zoom, seja o que for, né? Mas eu tenho dito sempre, Sandro, que é o que temos para hoje. Sim. Então, né, a gente precisa vencer essa resistência, porque se você não participa da live, da reunião pelo Zoom, da reunião não assiste o culto online, você vai ficar uma pessoa totalmente isolada, né? E a sua fé vai começar a enfraquecer. Então, a gente precisa se dispor. Não é fácil, eu sei, porque o gostoso é a gente estar ao redor da mesa, né? Claro. Compartilhando junto, tomando café e comendo bolo. Mas, se não dá para ser assim, a gente tem que se esforçar para não ficar... Desculpa. Para não ficar isolado, não ficar fraco, né? Sim. E eu digo também assim, que não é fácil para quem está deste lado aqui, né? Para quem está... Porque a gente está ali desenvolvendo o estudo falando para o celular. Você não sabe como que está do outro lado. Então é desgastante para a gente também, não é o mais confortável. Sim. Mas é o desafio desse momento, né? Então eu tenho assim insistido, e eu sempre procuro chamar o pessoal para a live do meio-dia, para tudo quanto é coisa. Eu estou insistindo, vamos lá, gente, vamos
junto, vamos participar, porque é isso que vai trazer força para a gente conseguir passar por essa fase. Eu sempre tenho falado com as pessoas que têm resistência, né, à questão virtual, que é o que temos para hoje. E se você não abre mão dessa resistência, se você não se adapta, você já está isolado socialmente, né, com muitas restrições. Então você acaba ficando isolado até da comunhão. Espiritualmente eu nem vou falar que é muito forte, né? Falar que é isolado espiritualmente, porque você ora, você lê a Bíblia, deveria, né? Pelo menos fazer isso, ter seu tempo devocional. Mas você acaba perdendo essas amizades espirituais que tanto a gente quer desenvolver entre nós, de um ajudar os outros. Então eu tenho falado, é um tempo, então se adapta a esse tempo, porque você só tem a ganhar. Outra coisa é que, de fato, eu tenho visto que, através da pandemia, esse mundo online, né, o mundo virtual, ele chegou para ficar, ele não vai embora mais fácil. Ele já estava na periferia que eu falo, né, pelas beiradas, em muitos lugares, tentando entrar. Algumas igrejas já estavam na frente já estava fazendo esse processo, né? Então, na pandemia, as igrejas que estavam adiante já nesse mundo tecnológico, virtual, eles não sentiram dificuldade. As igrejas que não estavam, teve mais dificuldade. Nós estávamos no meio do caminho. Graças a Deus conseguimos se adaptar. E eu tenho ouvido que são boas notícias daquilo que a gente tem ouvido, que o pessoal tem participado, estão retribuindo, seja no culto online, seja nesses pequenos grupos, ou nas reuniões que vocês fazem, né, no Zoom, tanto das mulheres como dos outros ministérios da igreja. Não é a mesma frequência, mas o pessoal está se esforçando. Então, é um meio, né, uma alternativa. Não vai ter jeito, né, Luciana? Sim. E o que a gente tem observado, Sandro, é que depois, quando as pessoas entram para participar, o relato é sempre assim: nossa, que bom ver o rosto de vocês, né? Que bom tá vendo, que bom tá ouvindo. Mesmo sendo virtualmente, ver o outro, né? E sentir que, ó, você também está passando o que eu estou passando, faz toda a diferença. Quando termina a reunião, tá todo mundo em alta, né? Sim. Mais animado, encorajado. Então, é aquela resistência do, mas não, fica lá na frente do celular ou do computador. No final, aquilo, assim, é dissipado, porque ver as pessoas, ouvir, tudo aquilo gera uma sensação de conforto, de encorajamento, porque o isolamento social está fazendo com que a gente realmente se sinta assim meio sozinho, né? Então, se você pode encontrar com outros, ainda que virtualmente, a gente não deve abrir mão disso. E uma das coisas que nós temos conversado, né, na equipe pastoral, com a liderança, é como é cansativo o mundo virtual, então que as reuniões também elas não se estendem muito, elas são breves, no máximo 1 hora, 50 minutos, é só para você diminuir a distância, né, e edificar uns aos outros. Então, não são reuniões de 2, 3 horas que você fica sentado na frente de um celular. É rápido, né, no sentido de ser ministrado. A Samira está falando que agradece pela iniciativa de você ter visitado ela quando ela estava em repouso, e mais agora por poder participar do pequeno grupo. Que joia! Legal demais. Pois Samira o pequeno grupo lá na casa da Samira teve uma única reunião presencial. Uma única. Nós começamos e logo em seguida. Mas, assim, tem sido muito bom caminharmos juntas. Joia! Luciana, vocês também têm grupo de WhatsApp, né? Vocês têm um grupo de WhatsApp de todas as mulheres, para passar programação, essas coisas também, né? Funciona. Sim. Temos 2 grupos envolvendo todas as mulheres. Um grupo que chama Mulheres Maranata, né? Que quem quiser pode participar, é só pedir, a gente está adicionando.
E tem um outro grupo chamado Relógio de Oração. O relógio de oração, ele é mais voltado para os pedidos de oração, né? No Mulheres Maranata, existe lá a possibilidade de anúncios, nós combinamos toda sexta-feira, quem vende alguma coisa, quem faz alguma coisa, pode estar anunciando, né? Para não ficar também todo dia muitos anúncios, então às sextas a pessoa coloca, tem gente que põe vídeo, põe música, né? É uma foto da família, é um grupo assim que também tem essa função social. E o relógio de oração, ele é voltado para pedidos de oração. Então tem esses dois grupos, né? E a gente está sempre colocando também os comunicados lá nesses dois grupos. Que legal, joia. 2 grupos de WhatsApp, Mulheres Maranata e de Relógio de Oração. 2 pequenos grupos, né, de estudo da Bíblia, que estão estudando os livros, está fazendo as coisas acontecer. O Café com Deus, que não está acontecendo por causa da pandemia, mas vocês fizeram reunião no Zoom esses dias, né, para encontrar todo mundo. Foi, no sábado a gente decidiu ter uma experiência, né? E foi no sábado, no final da tarde, muito bom, foi muito bom. A gente teve lá um período curtinho de louvor, teve uma palavra, e foi muito bom, assim, e ver as mais idosas entrando, é uma gracinha, Dona Antonieta, Dona Rosinha, participando, né? E a Flávia deixou o microfone aberto no final, e todo mundo, ai, que bom te ver, ai, você tá aqui, ai. Então foi muito, assim, como eu falei, encorajador, né? A gente vê as pessoas e compartilhar, ainda que seja virtualmente. Foi muito bom. Legal. A Bela tá falando foi bênção, não sei se é a Bela ou é a Cacá que tá dizendo aí que foi bênção, quem participou deve ter sido a Cacá. E é bom porque para elas isso é muito importante, né? E olha para você ver, né? Você tem pessoas ali, sei lá, 70 anos, mais de 70 anos, né? E conseguem participar, e alguém mais jovem fica com essa resistência, né? Então, assim, vamos lá, mulherada, vamos participar dos encontros virtuais. Você tem uma noção, Luciana, de quantas pessoas fazem parte do Ministério de Mulheres hoje? Quanto vocês conseguem agregar nas reuniões, quando estavam presentes, ou gente que sempre está caminhando com vocês? No primeiro Café com Deus desse ano, em fevereiro, nós tivemos mais de 50 mulheres, né? Que legal. Participando no sábado de manhã. Foi bem bacana. E no grupo do WhatsApp do Mulheres Maranata, esses dias eu estava olhando, tem 116 mulheres que legal. Que estão lá, né? Então, eu acho assim, envolvidas, né? E que estão participando, mais ou menos aí, vamos calcular, sei lá, né? Uma metade desse grupo que está bem sempre envolvida, né? Mas 50 mulheres, um bom número. Mas para começar é um bom número. Um bom número. Para começar. Né? No decorrer da pandemia, muitas mulheres foram pedindo para ser adicionadas, né, nesse grupo do Mulheres Maranata, e tem algumas que estão ali que não estão mais na igreja, mas a grande maioria é da igreja, sim. Sim, sim. Manteve amizade, né? Acaba ficando, né? A gente tem isso também no grupo dos homens, de missões, mudaram, estão em outros lugares, mas querem estar atento aí às informações e participando. Que joia. Quem quiser fazer parte do grupo de mulheres, qual que é o processo? Tem que falar com você, fala com as mulheres da liderança. Quem quiser fazer parte, como que faz? Olha, Sandro, tá assim, muito, muito aberto, né? A gente não tem assim um esquema de um hall de membros, né? É só chegar e caminhar junto, mas
você, por exemplo, uma mulher que tem olha, eu gosto do Ministério de Oração e quero estar mais envolvida com isso. Então, fala com a gente, né? E a gente vai estar encaminhando, tentando linkar com quem está nessa área. Então, por exemplo, a gente tem na igreja a Regina, né? A esposa do Silas, que tem essa frente na questão da oração. Ela tinha uma reunião de oração às segundas-feiras, toda segunda-feira às 18 horas, né? Ela que liderava. Então, a gente vai tentar colocar essa pessoa em contato com a Regina e ver, olha, como que a gente pode estar caminhando junto, né? Sim. E então, assim, é só nos procurar e a gente vai tentar criar esses links para você estar exercendo o seu dom, né? E ajudando e servindo na área que você tem no seu coração, né? Que você está disposto a isso. Muito bom. Então, mulheres que quiserem participar, é só chegar. O muro tá baixinho, é só atravessar baixinho, e fazer parte e caminhar. Isso, arregaçar a manga e vir servir junto com a gente, né? Legal. Compartilha para nós um desejo de um futuro aí bem próximo com o Ministério das Mulheres, o que está no seu coração, da liderança que anda com você, né? O que vocês têm pensado, sonhado. Compartilha conosco para a gente se empolgar, se motivar também com o Ministério de Mulheres. Uma coisa, Sandro, que assim Deus colocou no coração de todas nós, né, que está nessa equipe de liderança, é essa coisa do cuidado, mulheres cuidando de mulheres. Foi muito interessante, porque nós começamos a compartilhar qual seria a nossa visão, nosso desejo, e todas nós tínhamos isso no coração, de perceber que mesmo na igreja, pessoas que estão lá há anos ouvindo da palavra de Deus, muita gente machucada, muita gente ferida, muita gente com baixa estima, mulheres que não se sentem amadas, mulheres que sofrem todo tipo de coisa, né? E a gente teve no coração o desejo de, olha, nós precisamos ajudar essas mulheres, né? Precisamos cuidar dessas mulheres, precisamos falar do amor de Deus para essas mulheres, né? Que Deus ama, que Deus cuida, que Deus liberta, né? E foi isso que Deus colocou no nosso coração e é o meu sonho, né? Eu não sou uma pessoa que sonha com grandes eventos, com grandes, né? Ainda mais agora, não dá para ter grandes aglomerações. Mas eu sonho com mulheres restauradas, né? Mulheres felizes, mulheres que realmente assim se sintam amadas por Deus, tenham a consciência de eu sou filha do Deus Altíssimo, alguém que em Cristo habita, né? Amém. E por isso eu sou capaz de amar as pessoas também, porque eu me sinto amada, né? O mandamento de Jesus é amar o próximo como a si mesmo, mas se eu não me amo, eu não consigo amar o outro. E a gente vê muitas mulheres machucadas, feridas, que não se amam, né? E por isso tem dificuldade, muitas vezes, de amar o outro. Então, o nosso sonho é esse, é ter uma igreja onde as mulheres sejam acolhidas, recebidas como estão, e a gente vai trabalhando nesse processo de cura para que depois essas mulheres possam ajudar a receber outras que cheguem também feridas e machucadas, né? Que bênção! A restauração, né, que vai passando de uma para a outra, né? Vai sendo restaurado e restaurando ao mesmo tempo, né? Essa manifestação do amor e da graça de Deus. A Aline falou, tem sido uma bênção caminhar com a Luciana no pequeno grupo. Beth Viviane falou que a reunião de oração de segunda-feira com a Regina
continua via WhatsApp, né? Então, as reuniões continuam. A Luciana Barbeto disse que é uma bênção fazer parte do grupo de mulheres. Então, pessoal aí, todo mundo elogiando e participando. A mulherada aqui é crente, né? Estão sempre envolvidos. Né? Bom demais. Muito jóia. Então, uma das coisas, né, que é bom pensar é sobre isso. Sobre esse agregar de mulheres que cuidam de mulheres, e está dentro daquilo que você iniciou a sua fala, para umas cuidarem das outras, e assim você vai se edificando, né? Acho que é um oásis. Sim, e uma coisa que eu esqueci de falar, Sandro, que a gente também estava já planejado, né, para acontecer, nós íamos fazer uma noite do MasterChef com as jovens casadas, né? A gente queria criar um link com as moças recém-casadas, porque muitas vezes a recém-casada, ela não se sente nem parte da juventude, nem parte do grupo das mulheres mais experientes. Ela fica meio ali, né, solta. E é um momento da vida onde existem tantas dúvidas, onde ela não se sente muitas vezes na liberdade de falar com a mãe ou com a sogra, porque sempre aquela coisa, se eu falar que eu queimei o arroz, o que vão pensar de mim, né? Ou que eu manchei a camisa, o que vão falar de mim? Então, nós pensamos de fazer a noite da MasterChef, ia ser uma noite de culinária, onde a Fabíola ia ensinar uma receita para as moças, ia ser também numa cozinha gourmet, com um número, no máximo 10 ou 12 mulheres, né? E a gente ia abrir para as recém-casadas, ou para as moças solteiras que querem se casar. Então, ali era um pretexto da gente cozinhar junto, mas para estar junto com elas, né? E para mostrar que, ó... Eu posso ser cobaia, Maquino, para experimentar, porque vai precisar de alguém, né, para poder experimentar esses alimentos aí. A ideia era ser uma coisa assim, entre a gente mesmo, né? A gente cozinhar junto e depois sentar e saborear aquilo. Mas, na verdade, era um pretexto para a gente trazer essas moças para mais perto da gente, né? A Fabíola está dizendo aí, ó, colher as recém-casadas, né? Vamos colher. Não, algo... Pode falar. A nossa expectativa era essa, né? Ter um ministério bem abrangente, que pudesse abençoar a todas, né? Nós temos também, eu sei que existe o ministério lá da mocidade, dos jovens adultos, mas a gente estava assim com aquela visão mais, a tia mais velha, sabe? Sim. Que quer estar perto, que quer aconselhar, que quer dizer, olha, eu tô aqui, se você precisar de mim, conta comigo. Era isso, né? É isso que nós temos no nosso coração. E são duas coisas diferentes que dá para participar sem ter conflito nenhum, né? Lá no grupo da mocidade é um momento de celebração, ajuntamento, pessoas da mesma idade. E com vocês, experiência, edificação, formação. Então, não tem conflito, né? E os ministérios, graças a Deus, até mesmo isso, a gente tem a juntar, intercalar, compartilhar, ter esse intercâmbio, é muito produtivo, né, Luciana? E a nossa ideia, acho que era até assim, desenvolver o que as pessoas têm falado tanto agora, né, que é a mentoria. Sim. A gente queria fazer isso, né? Fazendo esse papel de mentoria no sentido de estar acompanhando essas moças quando elas se casam, que tem tantas dúvidas, tantos receios. Então, é isso que Deus foi colocando no nosso coração. A Edna está dizendo que foi iniciado também um evento para evangelização. Eu fui em um deles e amei.
Uhum. Foi aquele da quarta-feira. Da quarta-feira, tá? Legal, joia. Das mulheres. Acabando a pandemia, volta. Vai ser Amém. bênção. Amém. Acabar logo isso. Mais alguma coisa que você queria compartilhar sobre o Ministério de Mulheres? A gente está entrando na fase final, 47 minutos de live. Uhum. Você gostaria de compartilhar alguma coisa? Eu gostaria só assim de dar esse incentivo às mulheres. Eu sei que quem está aqui participando são as pessoas que normalmente participam, né, das lives, mas que você que está ouvindo a gente incentivasse outras a não desanimarem, a virem participar, né? Hoje nós estamos iniciando uma parceria com a Igreja Presbiteriana do Pina, lá de Recife. É um projeto de 21 dias de jejum e oração. Então, nós fomos convidadas a participar nessa parceria e estamos, então, encorajando as mulheres a estar participando. Todas as noites nós vamos ter um tempo de estudo bíblico, às 7h30 da noite, pelo Instagram da Igreja do Pina, né? E a Liliane Chagas, que vai estar trazendo essa mensagem, é uma mensagem, como a gente falou aqui, 50 minutos no máximo, uma coisa assim, para estar encorajando e ajudando as pessoas durante esses 21 dias de jejum, né? E hoje Liliane, ela é irmã da Juliana. Juliana Caetano, foi membro da nossa igreja. Se eu não me engano, ela foi secretária, foi a primeira secretária da Maranata, muitos anos atrás. Casou com um pastor mesmo. E hoje mora em Recife. Isso Legal. Mesmo. E ela desenvolve esse projeto lá dos 21 dias de jejum já há alguns anos. E esse ano eu fiz contato com ela, perguntando como que era. Ela falou, não, então vamos junto, vamos caminhar junto, né? Legal. Então nem tudo na pandemia está sendo tropeço, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Então eu gostaria, sim, que quem está nos ouvindo ajudasse a outras a participarem, né? E eu creio, Sandro, que esse tempo de jejum e de oração, Deus vai falar com a gente. Né? Amém. Deus vai falar com a gente. Nós precisamos realmente assim parar de ficar buscando outras coisas para cobrir o nosso tempo de quarentena e buscar Deus. Né? Deus, o que o Senhor quer com tudo isso que está acontecendo? Né? Fala com a gente, mostra, perdoa os pecados, né, da nossa nação, perdoa os meus pecados. Então, hoje eu coloquei nos grupos das mulheres, criei um grupo de moças, desafiando elas a estarem participando conosco, para que a gente possa, depois desses 21 dias, sentir realmente assim um mover do Espírito Santo no nosso meio. Né? Eu tenho compartilhado com o pessoal nas lives, né? Que eu tenho feito desde semana passada, Atos 12:5, que a igreja orava intensamente. E é isso que a gente precisa fazer, esse movimento de oração, essa relação com o Pai. E muito bom quando a gente tem um grupo para poder estar orando uns com os outros, todos juntos, você não está sozinho. E o resultado dessas orações sempre vai ser edificação, sempre vai ser um avivar do Senhor na nossa vida, né? Um renovo, e é isso que a gente quer. Que bom. Começa hoje, então, a 21 dias de oração junto com o pessoal da Igreja Presbiteriana do Pina, Pernambuco, Recife. Isso mesmo. E eu até orientei as moças, eu falei, olha, não precisa ser necessariamente de alimento, você pode tirar alguma coisa que você vai sentir falta disso, né? Para que nessa hora você se lembre, é hora de eu ter tempo com Deus. Sim. E também ensinando que jejum não é barganha, né? Eu vou me sacrificar para ganhar tal coisa. Não, eu jejuo para buscar Deus,
né? Para ouvi-lo, né? E a gente precisa disso, porque nós estamos em casa, estamos em isolamento social, mas tem muita gente maratonando só e tentando preencher esse tempo com tantas outras coisas e esquecendo que a gente precisa buscar a face de Deus, né? O que Deus quer nos mostrar, o que Ele tem para depois que tudo isso acabar. Então, que seja a oportunidade de crescimento espiritual e de um reavivamento no nosso meio. Amém. Eu sempre falo que o jejum a gente enfraquece a nossa carne, né, para poder deixar o Espírito se manifestar em nós. Acho que essa é a ideia. Não é o tempo que você passa de jejum, mas a intensidade que você passa diante de Deus. Não adianta você ficar sem comida, mas você não ora, não pega a Bíblia, não lê os textos, né? Então não tem nada a ver com essa troca. A ideia é o momento que eu ia me alimentar fisicamente, eu vou me alimentar espiritualmente, eu vou gastar aquele tempo com oração, vou gastar aquele tempo lendo a palavra, porque eu quero dar prioridade ao Espírito. Assim que a gente vai caminhando. Que joia, Luciana! Chegamos no final, suas considerações finais, o que você quiser falar, o microfone é seu. Eu agradeço muito e a oportunidade. Eu estava tentando achar aqui, sabe, o texto que a gente... aqui, Tito capítulo 2. Quero deixar esse texto aqui, que foi o texto que a gente baseou no início do ano, todo o nosso planejamento, né? Tito 2, verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. E o versículo 5 fala: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o nosso desejo, quando a gente planejou o nosso ano de 2020, era isso, né? Ser exemplo de vida e mostrar Jesus através do nosso proceder, né? Então, ajudando todas as mulheres, das mais idosas às mais jovens, a terem essa vida bonita, que as pessoas olham e falam: nossa, essa mulher é diferente, né? O que tem de diferente? Não é uma beleza exterior, mas é aquela coisa do interior, né? Eu sou alguém em quem Cristo habita, por isso que o meu proceder é diferente. Amém. Joia. As mulheres casadas não sejam escravizadas pelo vinho, mas vale a pena compartilhar uma taça de vinho com o marido em uma noite especial, para ter um avivamento lá em casa. Amém? Um bom vinho, exatamente. Aqui em casa, você sabe, a gente gosta assim, de um bom vinho. Então, não seja escravizada, mas você pode, deve, né? Que as mulheres digam amém aí, ó, os maridos, amém. Isso mesmo, Gente, muito obrigado pela participação de vocês de segunda-feira. Deixa eu ver quem está aqui conosco nesse exato momento aqui. A Cláudia, sempre participando conosco. Deus abençoe. Fabiola, a Dona Helena, a Carol, Samira, a Beth, a Flávia, a Regina, Luciana Barbeto, a Elma está aqui na área, Elânia, a Carla, a Edna, o Maquino, a Ivani, a Débora Greste, hein? Olha, ó. Minha mãe. Você tá pesada a live. Você fala direitinho, que daqui a pouco sua mãe vai te ligar. A Flávia Mendes e Flávia Garcês tá na área aqui conosco. Beleza? Joia. A Flávia dizendo, também acho, Sandra. O pessoal fala de vinho, o pessoal gostou, hein? Vinho e oração, tá bom, galera? Luciana, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui conosco. Ministério de Mulheres, nós vamos salvar essa live, depois vai ficar lá no canal do YouTube.
quando até outras mulheres chegarem e elas querem saber mais do ministério, mandem lá no canal do YouTube, assiste, que acho que ficou bem explicadinho aí para todo mundo como funciona. E quem está nessa equipe comigo é Fabiola, a Aline, a Cacá, a Júlia, a Taninha, tá? A Beth Viviane, a Meirilane, do Décio. Esse pessoal que tá na equipe que organiza o ministério. Então, às vezes você não tem muito contato com uma, mas tem com a outra. Então, pode chegar lá e dizer, eu quero participar mais, tá? Joia! Muito bom. Obrigado. As mulheres, se tiver mulher aqui no grupo que não faz parte, ainda não acompanha o Ministério das Mulheres, então faça parte, faça contato, vai ser bem-vinda. O muro tá baixinho, é só passar pro lado aí do Ministério de Mulheres, servir, trabalhar. Mais uma vez, obrigado, viu? Gente, boa noite. Eu que agradeço. Deus abençoe. Agradeço, Sandro. Amém a todos nós. Segunda-feira que vem, 18 horas, vai ter alguém falando aqui de outro ministério. Não sei ainda quem vai ser, eu esqueci, mas vai ter alguém participando aqui conosco, tá bom? Então, toda segunda-feira, 18 horas, vamos estar falando sobre os ministérios da igreja. Deus abençoe vocês, mulheres, Fabiola falando. Deus abençoe todas e todos, em nome de Jesus. Até mais. Obrigado.